Oi, sou Jones Couto, pai de Arthur, do Infantil 2, da professora Dani Aguiar. Então, quando Conceição convidou os pais para apresentar esse projeto do bilíngue, estava com minha esposa, e a gente se perguntou inicialmente por quê? Por que colocar nosso filho nesse projeto que se apresentava ainda iniciando? E a gente viu que era interessante, era um processo interessante, que era um processo de conhecimento. Quem estava ali ofertando para ele conhecimento, entendeu? Ao invés de darmos um brinquedo, darmos uma viagem, a gente estaria possibilitando a ele conhecimento, né? A oportunidade de ter acesso a outra língua. Olá, bom dia. Bom, meu nome é Flaulis, meu filho chama-se João Vitor e ele está no Infantil 2, né, no bilíngue. E a experiência que eu tenho, né, aqui com o bilíngue é muito boa, né? A gente tem observado a evolução dele no inglês e de maneira bastante espontânea. Ele, né, fala palavras de maneira espontânea. Um dia eu estava com ele e ele disse: papai, está coçando o meu eye. Então ele falou a palavra em inglês de maneira natural, né, sem se preocupar se era inglês ou português, simplesmente usou a palavra. E isso mostra o quanto que, né, o método traz, né, de maneira bastante simples, né, para as crianças, aprendendo brincando, aprendendo de maneira espontânea. E isso é muito legal, ver as crianças evoluindo. E a segunda pergunta que foi: por que agora? Não poderia ser mais para frente? Ele com 3 anos, 2 anos e pouco, não tinha 3 ainda, e se colocar naquela situação de aprender. E aí a gente concluiu que era o melhor momento, que é o momento em que ele está mais tranquilo, entendeu? Tem a desinibição de aprender uma outra língua, não se preocupa se está falando certo, se está falando errado, está falando, entendeu? Está ouvindo, está absorvendo, está no processo de muito ouvir, né? É natural das crianças, para depois pensar em falar, e isso é muito produtivo. Bom, minha filha Maria estuda na escola desde pequenininha, desde 2 anos e meio de idade. Há 2 anos começou o bilíngue aqui na Escola Primeiros Passos. Ela faz o Infantil 2 e tem 5 anos. E desde que começou, que eu fui convidada a colocá-la no bilíngue, na verdade foi um pouco temeroso, um pouco com medo, porque a gente sempre pensa se não está jogando dinheiro fora, se não está gastando um pouco a mais. Mas a surpresa veio com 5, 6 meses depois que ela já estava no bilíngue, que a gente foi fazer uma viagem para fora, uma viagem internacional, e nessa viagem, do nada, logo que chegou no aeroporto, ela já começou a bom dia, boa tarde, boa noite. Aquilo ali na hora foi um susto pra gente, porque a gente só tinha visto ela falar uma palavra ou outra. E quando estava num restaurante ou em outro local, ela pedia água em inglês, falava algumas palavras que a gente falava assim: meu Deus, que palavra é essa? Demorando para lembrar a saber o significado. Meu nome é Tayane, eu sou mãe de Eloá. Eloá fez 6 anos mês passado. Ela é do Infantil 3, Protina. Minha experiência com Eloá no bilíngue tem sido excelente. Dentro de casa mesmo, eu me pego ela falando: mãe, vem aqui, em inglês. Mãe, por favor. Mãe, me dá isso. Tudo em inglês. Tá no dia a dia dela, não é uma coisa assim superficial. Uma experiência muito excelente que eu tive esse ano com ela. Eu fui para Orlando e chegando lá eu vi a facilidade dela com o inglês. Ela conversando com as pessoas: por favor, obrigado, com licença. Dentro do avião mesmo, as pessoas iam oferecer um lanche, ela entendia assim um pouco do que cada um falava. Tanto é que as crianças, quando iniciam o processo de fala na sua língua materna, elas já começam falando sem número de palavras, porque elas ouviram muito. Então isso era interessante ao nosso ver. E hoje nós percebemos, e aí temos agora já a resposta, né? Hoje já percebemos que ele se familiarizou com a língua em inglês. Ele em casa, às vezes brincando, fala alguma palavra em inglês, fala
chega a confundir algum momento uma expressão em português e em inglês, você já percebe que ele já está raciocinando em outra língua, né? A mãe outro dia brincando com ele em casa, falou, Arthur, vamos ver aqui as letras. Aí foi A, B, C, e ele sempre falando alguma coisa em português. Quando chegou no F, ele falou frog, ou seja, ele associou a letra à palavra em inglês, sem perceber que tinha mudado o idioma, né? E isso é muito interessante porque principalmente na escola, em que é um ambiente que ele está mais familiarizado, ele está mais ao natural, né, com os colegas brincando, a língua está sendo introduzida de forma mais natural. Eu acho que quebra um pouco aquela coisa de você ir para um outro local, para uma outra sala, entendeu? Com outras crianças, com outras pessoas. Ali, na escola ele já está familiarizado, ele já sabe quais são os coleguinhas dele, ele já se sente mais à vontade. Então a coisa flui, eu acho que muito mais naturalmente. E isso a gente está tendo hoje já a percepção, entendeu? De que a sementezinha que foi plantada lá atrás já está, entendeu? Nascendo de forma viçosa, de forma bastante interessante. E isso é bom porque, na verdade, é o nosso pensamento. Não é ter o melhor aluno, não é ter, mas que ele tenha, então, a possibilidade de ter os caminhos. Nós, como pais, pensamos isso, propiciar ao nosso filho caminhos que ele possa trilhar. Eu percebo que as crianças, né, ela começando mais cedo, né, essa fluência, né, esse modelo traz esse benefício, né, para a gente. Então, assim, a gente está muito satisfeito, a gente recomenda o bilíngue para aqueles pais que ainda não se decidiram ainda. Eu acho que é um investimento no futuro das crianças e pode ser uma economia no futuro, né? A gente sabe que estudar mais velho, a gente acaba pagando mais caro por isso e às vezes não tem um retorno tão esperado, e eu acho que não é tão caro. Vale a pena a gente se esforçar, vale a pena a gente deixar de comprar talvez alguma coisa que a gente goste, né, para que eles tenham um futuro melhor, mais fácil. Quanto mais cedo, mais a facilidade que as crianças têm de aprender. E lá na frente você vai ver como vale a pena em relação a tudo, a concurso, a emprego. E vale muito a pena o investimento. E é isso, eu aconselho cada um colocar os seus filhos no bilíngue. E isso estimula a gente a pensar que a gente está no caminho certo, né? De estimular os filhos a correr atrás do que é melhor, principalmente da língua que é o inglês, que hoje, na verdade, não é nem só a segunda língua, né? É tudo que a gente tem para dar de melhor para os filhos. Hoje o inglês não é mais considerado algo extra, né? Eu acho que já é algo obrigatório, né? Você precisa disso para se comunicar com o mundo. Então, não tenho a menor dúvida que é um investimento no futuro, na educação deles, e que eu acho que a gente vai se orgulhar muito disso algum dia. Bom, é isso que eu penso.